Bora explicar agora uma notícia muito maluca que surgiu nos últimos dias e dá conta de que Matias Rojas poderia trocar o Corinthians pelo Palmeiras. O primeiro a falar sobre esse tema foi o Magnata, alguém que cobre o dia a dia do Corinthians e tem boa relação com o presidente Augusto Melo. Foram alguns furos importantes na cobertura do Timão. Mais recentemente, o pessoal do Bola VIP informou que o Matias Rojas teve o nome discutido internamente no Palmeiras e havia quem defendesse a contratação do meio atacante paraguaio de 28 anos de idade. Quero esclarecer que ninguém do Palmeiras cogita a possibilidade de contratar o Matias Rojas. O entendimento é de que é um jogador normal que se tornou supervalorizado com a transferência para o Corinthians, com salários, direitos de imagem e luvas na casa de R$1 milhão por mês. Então não valeria a pena o esforço para um jogador que, na visão do Palmeiras, tem uma série de dificuldades. Outro ponto importante, para contratá-lo, o Palmeiras poderia acabar criando uma relação ruim com o Corinthians. Leila Pereira e Augusto Melo gozam hoje de uma situação bacana, eles se dão bem, tem uma relação confortável entre ambos. Só para completar, a especulação de que o nome do Matias Rojas cresceu no Palmeiras também passaria pela presença do Aníbal Moreno. O Aníbal chegou muito forte no Palmeiras e foi companheiro do próprio Matias Rojas no Racing. Relação de amizade entre os dois pesaria, ele teria indicado para o Abel, enfim. A informação que eu tenho é diferente, o Palmeiras assegura que não vai contratá-lo. Busca-se um meia? Busca-se. O nome dos sonhos segue sendo do Maurício, do Internacional, uma operação extremamente complicada. Só para arrematar sobre o Rojas, ele ainda não conseguiu a rescisão do contrato com o Corinthians, cobra R$40 milhões na FIFA, e enquanto não houver uma posição da FIFA, ainda que seja para liberação imediata, até que se julgue o caso, o atleta está impedido de atuar. Ele tem um acordo verbal com o Inter Miami, mas aguarda por novidades da FIFA para que possa se juntar a Lionel Messi e Luizito Soares. Só uma curiosidade, no início do mês de abril, o Matias Rojas passou a seguir quase todos os jogadores do Inter Miami, só reforçando a ideia de que ele está a caminho do clube americano. Bora falar agora sobre o voo da alegria, mais um promovido pelo presidente Augusto Melo do Corinthians. Timão jogou na terça-feira em Montevidéu, no Uruguai, estreia da Sul-Americana contra o Racing, empate 1-1, jogo horroroso, o Corinthians atuou muito mal. E o que chamou a atenção é que pela segunda vez no ano, o Augusto promoveu um voo com vários convidados. Primeiro eu já havia contado para vocês na estreia do time na Copa do Brasil, confronto contra o Maringá no estádio Willie Davis. Agora, viagem internacional com passaporte, o Corinthians também havia fretado um voo e se aproveitou das vagas excedentes das cadeiras livres no avião para chamar conselheiros, sócios e também alguns amigos da diretoria. O jornalista Thiago Salazar, da Gazeta, chegou a dizer que foram 80 convidados nesse voo. Eu não consegui confirmar quantas pessoas estiveram viajando com o Corinthians, mas é um gasto importante que o Corinthians faz. Ah, Nicola, mas o voo já está fretado. Tá bom, você pode vender os espaços vagos para a imprensa, eventualmente para convidados, mas aí você vende o lugar e reverte dinheiro para o Timão. Só para completar sobre o Corinthians, Igor Coronado ainda se recupera da dengue e a situação do atleta ficou bem ruim. Ele teve dores no corpo, febre, diarreia. A avaliação dentro do departamento de futebol do Corinthians é que ele perdeu condicionamento físico e vai demorar mais algum tempinho para reaparecer. A Justiça de São Paulo deu prazo de 3 dias para que o Corinthians pague uma dívida de R$2,5 milhões com o agente André Cury. Só para lembrar, houve um acordo no ano passado, em abril, para que o Corinthians fizesse o pagamento de forma parcelada de uma dívida com o André Cury. Duílio Monteiro Alves não cumpriu o combinado e a Justiça deu esse prazo de 3 dias para quitação. Além dos R$2,5 milhões, o André ainda move um outro processo contra o Corinthians de R$25 milhões. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou um chapéu de mais ou menos R$15 milhões do Monza. Você deve ter lido ao longo dessa quarta-feira muita gente publicando que o Corinthians vai embolsar R$11,5 milhões pela transferência em definitivo do Carlos Augusto do Monza para a Inter de Milão, beleza? Jogador revelado no clube, no Corinthians, vendido ao Monza e que agora vai em definitivo para a Inter de Milão, e essa obrigação de compra se dá porque a Inter garantiu a vaga na Champions e uma das cláusulas do empréstimo do Monza para a Inter previa a obrigação da compra na Inter caso o time se classificasse para a Liga dos Campeões. Beleza. Por que o Corinthians vai embolsar R$11,5 milhões?
porque ficou combinado lá atrás, quando o Corinthians vendeu o Carlos Augusto para o Monza, que o Timão ficaria com 60% da mais-valia, ou seja, 60% do lucro que o Monza tivesse numa futura venda. O jogador havia sido comprado pelo Monza em 2020 por 4 milhões de euros e agora está sendo vendido por 7 milhões e meio de euros. O Corinthians fica com 60% dessa diferença de 4 milhões e meio de euros. Dessa maneira, o Corinthians embolsa 11 milhões e meio de reais. Mas o Corinthians tomou um balão nessa história. Isso porque quando a Inter de Milão procurou o Monza para contratar o Carlos Augusto em definitivo, exatamente para manobrar o Corinthians, o Monza sugeriu que a Inter o contratasse por empréstimo no valor de 4 milhões e meio de euros. Quem paga 4 milhões e meio de euros por empréstimo? E combinasse essa opção de compra de 7 milhões e meio de euros. Foi a forma que o Monza encontrou para faturar 12 milhões de euros e repassar ao Corinthians um valor bem menor. Se a negociação fosse fechada por 12 milhões de euros, o valor definitivo do negócio, o Corinthians embolsaria 26 milhões de reais e não os 11 milhões e meio. Mais uma de Duílio Monteiro Alves e companhia. Salve fiel, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. O Corinthians foi bem elogiado por conta do técnico Antônio Oliveira, que se destacou ultimamente depois de ter completado os 10 primeiros jogos no comando do Corinthians. Desde que foi anunciado para substituir Mano Menezes, Antônio tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, por 20 gols marcados, 7 sofridos e 70% de aproveitamento dos pontos disputados. Apesar do bom desempenho, o técnico português não conseguiu evitar a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, mas garantiu o timão na terceira fase da Copa do Brasil e agora busca bom desempenho na Copa Sul-Americana. E quem não lembra que quem teve o pior aproveitamento de trabalho no Corinthians foi o Vanderlei Luxemburgo, Nas 10 primeiras partidas foram apenas 2 vitórias, com 5 derrotas e 3 empates. Foram 8 gols marcados, 12 sofridos e aproveitamento de 30% dos pontos disputados. E o Mano Menezes teve 46% de aproveitamento no mesmo recorte nos jogos à frente do Timão. Foram 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com 10 gols marcados e outros 10 sofridos. Já Antônio Oliveira tenta melhorar o retrospecto pelo Timão na terça-feira, dia 9, contra o Nacional, às 19 horas no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela segunda rodada no grupo da Copa Sul-Americana. Fiel, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso timão e até o próximo vídeo.